Estamos iniciando o programa Check-in de hoje e vamos conversar com Carlos Eduardo Araújo. 39 anos, natural de Novo Hamburgo, mas conhece muito bem a região. Quando criança, vinha para Cruzeiro jogar futebol, vôlei comigo. A gente se lembrou que jogávamos junto, inclusive, naquela época. Exatamente. Mas a história dele é fantástica. Ele e sua esposa conheceram 13 países da África do Sul, inclusive a África do Sul e vários outros países, e fazendo um trabalho voluntário. Tem um projeto que começou em 2017 e esse projeto vai se estender. Fica um período no Brasil e vão novamente fazer projetos sociais ao redor do mundo. Lembrar de que estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e também ao vivo pelo Facebook da TV Univates e Facebook Joel Alves. Você pode fazer a sua pergunta, o seu questionamento, que a gente passa ao Carlos Eduardo. Carlos, primeiro prazer em tê-lo aqui no programa Check-in, onde vai contar essa história maravilhosa que você tem feito junto com a sua esposa. Isso, exatamente. Muito obrigado pela oportunidade aí, a gente poder contar um pouquinho da nossa história de voluntariado pelo mundo, né? É você e também sua esposa, a Ana Carolina, Isso, né? Ana Carolina Ponte, exatamente. Vocês conheceram aonde? Qual a ideia desse projeto? A ideia do projeto vem de um projeto de vida, a gente chama, né? A gente coloca tudo o que a gente gosta aí numa sacolinha, dá uma remexida. Sempre gostou de viajar, sempre gostou de conhecer culturas, de viver o lugar, né? Não só como um turista, passar e viver no lugar, né? E aí, ao final de 2016, a gente tem a oportunidade, então, de aliar tudo que a gente gosta, explorar, né? A gente coloca nessas 3 palavras, né? Explorar, aprender e ajudar, né? E aí a gente decide, então, criar o projeto Espírito Livre Voluntários pelo Mundo, onde a gente tem como objetivo, né, fazer trabalho voluntário nos 5 continentes. Como comentado, em 2017 a gente começou, então, passamos por 13 países na África, ajudamos em 8 projetos, voltamos, começamos então a trabalhar com escolas, a dar palestras, tudo bem orgânico, assim, nada muito pensado e planejado, né? Terminamos em junho essa etapa. E aí voltamos, então, agora para o 2º continente, fomos para a Europa, e daí na Europa, mais uma vez, conhecemos 13 países da Europa, ajudamos em 2 países especificamente, com imigrantes e refugiados da Síria. Novamente voltamos, né? E agora a próxima etapa é a Ásia, depois a próxima etapa a Oceania, e depois com toda essa bagagem a gente quer voltar para a América, da América, Brasil, Rio Grande do Sul, né? E no nosso caso, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, que é a nossa casa, a nossa região. E aí vamos ajudar em loco, né? Tudo aquilo que a gente trouxe de bagagem, de experiência, vem para cá, para o Brasil. E esse é o plano. Daqui a quanto tempo, mais ou menos, o desfecho desse projeto todo? A gente imagina em 2022 ali. 2022, talvez passar 2022 inteiro dentro da América. Né? Para que o telespectador, possa também entender, vocês planejaram ir para a África ou foi um acaso, ou foi a oportunidade que surgiu? Assim como a gente acha que a gente decidiu terminar, né, na América, a gente visualizou a África como o início, pois a gente acredita que é o início de tudo, né? Ali é o berço da humanidade, é onde a gente acredita que dali veio a vida, então a gente achou uma ideia bem romântica de começar justamente pela África, né? E assim, a gente foi, mais uma vez, bem orgânico, né? A gente tinha o primeiro projeto. Qual que era? Que era na África do Sul, que era em Port St. John's, que era ajudar numa pré-escola comunitária. A gente trabalhava com 60 crianças. Saíram daqui já com o primeiro destino pronto. Com o primeiro pronto. E a passagem de 3 meses de volta, né? Se tudo der errado, a gente volta. No fim, custeado por vocês, não? Sim. Primeira passagem? Primeira passagem. A gente, na verdade, fez no início uma vaquinha online, né? Um financiamento coletivo, né? Para principalmente o objetivo do financiamento coletivo inicial era o seguro saúde, né? Que se precisa, a gente vai ficar a ideia era ficar 1 ano, né? Então, vamos fazer esse seguro para 1 ano. Conseguimos esse objetivo, né? E aí depois o resto é tudo financiado pela gente. Em loco, né, quando a gente sempre faz o quê? Troca casa e alimentação pelo nosso trabalho. Pelo trabalho. Essa é a ideia. Para daí, o custo maior que a gente tem é basicamente a passagem para ir, né? O deslocamento e
não digo nem se manter, é o seguro-saúde e caso precise, por exemplo, na África tem muito país com visto, né? Que precisa entender, precisa saber, precisa pagar. Então isso tudo a gente precisa, é o que a gente precisa. E se vocês conseguirem logo, recebiam algum valor ou através da internet vocês conseguiram? No início a gente vendeu tudo, né? Venderam? O popular largou tudo, né? Venderam o que aqui? Vendemos carro, vendemos até a última colherinha de sopa que a gente tinha. A xícara que tinha? Xícara foi... Xícara? Não vou precisar. Não, minha mãe vendeu as xícaras, minha mãe foi muito boa em mesmo? vender. Vendeu xícara, Qual vendeu tua mãe? Suzana. Ela vendeu faceiro mais ou menos? Acreditava no projeto? Ela fica orgulhosa, os pais ficam orgulhosos, né? Mas claro, a gente sabe que fica com sentimento. Coração na mão, claro, né? Claro, Meu filho está indo para o outro lado mas do continente. eu acho que é o orgulho do pai de estar vendo o filho fazer uma coisa bacana, né? E se sentindo parte disso, né? Então é assim é quando a gente volta, né? A gente sempre comenta, é relativamente simples viver sem uma fonte de renda se tu não tem nenhuma conta para pagar. Então, basicamente, quando a gente volta, os pais já disseram, não, volta, a gente fica na casa dos pais, né, depois de 30 e tantos anos, volta para a casa dos pais, fica, mas aí casa, o mesmo esquema, casa e acomodação a gente ganha dos pais, casa e alimentação a gente ganha dos pais. Então, assim a gente faz. E a gente ficando aqui no início, começamos com palestras, começamos a vender as fotos, os quadros. Porque tu é fotógrafo também, né? Também, começou de forma amadora, né? Mas hoje já tem uma receita em cima disso, dá para dizer que é de forma mais profissional, né? Tem como se manter. Daí a gente faz esse pé de meia, gasta o mínimo possível aqui, né? Eu também sou chefe de cozinha, então eu consigo fazer trabalhos de eventos, trabalhos com... Isso fora do Brasil também? Ou não? Não, lá eu já fiz assim alguma coisa, mas é difícil, né? Não é o foco também, né? Trabalhava com o que antes, Carlos? Eu me formei técnico e mecânico, né? E depois fui me graduar como chefe de cozinha, né? Aí fiz minha especialização como sommelier, né? E hoje eu tenho também conhecimento para cervejeiro, né? Então eu tenho, por exemplo, uns amigos, né, da cervejaria Craft Beer Clandestina, né, que sempre que eu volto eu faço uma espécie de consultoria com eles, para eles no caso, e aí também é uma forma de arrecadar verba, né? E a tua esposa, Ana, fazia o quê? A minha esposa, ela se formou técnica em Química também na escola Liberato, onde nos conhecemos. Em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. E depois se formou em Biologia, se formou como mestre, então... Daí... Mesmo assim, vocês decidiram largar tudo e vamos agora ver, ou seja, ajudar o próximo, ter conhecimento, ver novas culturas. E ajudar, porque a gente acha que desta forma eu consigo estar inserido dentro da comunidade, vivendo, né, como aquelas pessoas e vendo as dificuldades, as facilidades, a alegria, as tristezas. Mandou fotos para nós, lindíssimas as fotos. Nós vamos ver algumas fotos, eu gostaria que dissesse aonde que é essa foto. Por exemplo, essa aqui. Essa foto é no litoral da Namíbia, né? No Oceano Atlântico, no caso, perto de Wallis Bay, que é uma baía que foi muito importante até pro período dos portugueses, né? Foi um dos pontos de pit stop quando eles faziam o caminho para as Índias, né? Durante muito tempo, Namíbia e África do Sul foram a mesma coisa, né? E foi o último ponto da África do Sul, que a África do Sul abriu mão para Namíbia, foi essa costa, né? Porque é importante. Porque era importante, né? Então ali é uma cidade extremamente turística, Swakopmund, né? Que é a cidade litorânea, costeira, muito, como a gente estava comentando, muito bonita, né? África do Sul e Namíbia dividem ali, né? Estão sempre brigando entre si, entre quem é o país mais desigual do planeta, né? Mais desigual. Mais desigual do planeta. Você falava agora há pouco, antes da gente iniciar o programa, que a África do Sul é impressionante, né? Tem lugares que não se encontram, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Exatamente. Mas em contrapartida tem lugar que tu não encontra no Brasil também, de pobreza. Nem lugar na África. Às vezes até nem na África. De tão desigual que é. Desigual que é. A desigualdade é bem alta, né? Em compensação, a gente passou por outro país que foi o Malawi, né? A gente viu, nossa, o país é todo pobre.
E depois, pesquisando, especialmente para as palestras, a gente descobre que o Malawi, se tu pegar números oficiais, é o país mais pobre do planeta. Só que a desigualdade é quase zero, né? Não é um país desigual, porque todo mundo é pobre. Então tem essa outra questão que nos faz pensar num todo, né? Todos os dados, eu não posso só analisar. Se eu olhar só os números? Os números em desigualdade, Malawi é como o Canadá, né? Só que no PIB, tu vai ver que o PIB é menos de $1 por dia, né? Menos de $1 por dia. Per capita, né? Uma das dúvidas, maiores dúvidas, quando a gente fala da África, é a questão da segurança, que é um país de muita pobreza e muito inseguro. É inseguro, né? É inseguro ali, como eu comentei, na África do Sul, especialmente em Joanesburgo, né? Mas fora, se tu começa a subir e conhece a África de verdade, a gente sempre comenta, é um pouco dos anos 80 no Brasil. Todo mundo na rua, 11 horas da noite, tu tem comércio na rua, tu tem pessoas com dinheiro para lá e para cá na rua. Não me sinto inseguro na África. Não sentiu seguro? Não me sinto inseguro na África, fora dos grandes centros, né? Especialmente fora dos grandes centros. E aí, como nós íamos também com a intenção de ajuda, em comunidades menores, eles já sabiam que, por exemplo, como a África recebe muito voluntário da Europa, né? Eles acabavam me confundindo com um europeu. E eles sabiam que aquela pessoa branca ali, ela está vindo aqui para ajudar. E não explorar. Não explorar. Não dividir, somar. E aí, e aquela outra coisa também. Vai no mercado público, conversa com todo mundo, vai todo dia, a pessoa está te entendendo como um local, né? Sim. Uma pessoa Vive local. a comunidade. E estou vivendo na comunidade. Nós vamos fazer uma pausa, em seguida a gente volta a conversar com o nosso convidado especial, Carlos Eduardo Araújo. Ele que é natural de Novo Hamburgo e conheceu 13 países da África e agora nos conta a experiência, assim como também conheceu 13 países da Europa, que a gente vai chegar lá ainda no programa de hoje. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com Carlos Eduardo Araújo, ele que esteve fora do Brasil. Ele e a Ana, sua esposa, visitou 13 países da África do Sul e 13 países da Europa. E a gente falava a respeito das diferenças culturais e também das paisagens e por que as pessoas vão ver safari, inclusive, indo para a África do Sul, né? Escolhem a África do Sul porque acham que talvez ali tem safari, é mais seguro. É mesmo isso, não? Tem o Kruger, né, que é o parque mais famoso para safaris, mas a gente, quando volta com esse sentimento, fala para os amigos, né, está procurando aquele documentário National Geographic, ver a savana, de uma forma mais conveniente, mais fácil de chegar, mais fácil de se locomover, com uma infraestrutura melhor do que mais internamente dentro da África, como Serengeti, etc., tu vai acabar indo para Namíbia, e não a África do Sul. 80% da paisagem da Namíbia é savana, né? Então, por exemplo, nós estávamos na capital, Windhoek, próximo, na verdade, da capital Windhoek, era 20 minutos de carro, né? Em 10 minutos tu já sai da capital, uma das capitais menos populosas do mundo, tem 400 mil habitantes. E em 10 minutinhos tu sai dali, tu já está na savana, tá? E rapidinho tu já está vendo o animal selvagem. Como tem algumas fotos. Como tem várias fotos que a gente trouxe. De animais selvagens. De animais selvagens. Então, a estrutura da Namíbia é boa. A infraestrutura, se tu quer luxo, se tu quer mais, a gente chama mais roots, né? Aquela pegada mais natural, tu vai ter também. Tu vai ter a opção de acampamentos ótimos. Seguros. E tu vai ter também diferente um pouco da África do Sul, tu vai ter o que eles chamam de game reserves, né? Que são as reservas de game, que game é o animal selvagem, que, digamos assim, é para caça. A gente pode entrar um pouco nessa questão da caça. Esses parques, existe o Etosha, que é o Parque Nacional, famoso, mas existem muitos parques privados, onde a tua facilidade, né, de acampar, de ficar num desses parques, pode ter qualquer luxo que tu queira, pode ter acampamento, pode ter casa de frente, porque eles chamam de buraco de água, né,
que é essa época, a gente ficou lá 40 e tantos dias, quase 50 dias, na verdade, mais um pouco. Não choveu um dia. Não choveu. Não nublou um dia. Tá? É a época de seca. E aí esses espaços de água são deixados para os animais saberem que ali eles têm um ponto de água. E é lógico que é construído ao redor do teu lodge, do teu hotel, e aí os turistas podem ir lá. Porque o animal precisa da água. Precisa da água, vem até ali. Então eles deixam isso de propósito, pontos fixos de água, especialmente quando dá seca, né, esses animais vão buscar esses pontos fixos de água e o turista aproveita disso. Né? É caro na... Não é um país caro, tá? Mas tudo depende do teu nível, né? Sim, o que tu procura. Essa é a vantagem, digamos assim, da Namíbia. Se tu quer fazer o safari de luxo, tu vai ter o safari de luxo. Sobre a caça, o que queria salientar da caça? A caça da Namíbia, a gente tem uma ideia bem trágica da caça, né? Só que na Namíbia tem uma história muito bacana de usar a caça em prol do animal. Antigamente, a Namíbia tinha cultivo de gado. E o gado não é um animal selvagem. Mas, como eu te falei, tu está inserido num ambiente de savana, o gado não está acostumado a comer aquilo ali, né? Tu vai ter que gastar dinheiro para criar o gado. Né? O leão acha o gado uma presa muito mais fácil, porque o gado não é selvagem, e vai atacar as fazendas. O que o fazendeiro faz? Mata o leão, mata o leopardo, mata o guepardo. Né? São os grandes gatos chamados da África. Né? E aí tu começa a ter um conflito. Então, ali no fim dos anos 80, pelos anos 90, eles começam a mudar a ideia. Com uma legislação muito boa e uma fiscalização forte, tu vai ter o quê? Tu vai ter um incentivo para aquele criador de gado trocar o gado por animal selvagem. Então, tu pode comprar animais selvagens e colocar hoje no teu espaço. E esse espaço pode ser para o turista visitar, ou pode ser para o caçador vir comprar um animal. Claro, tu não está falando de um leão, né? Tu não está falando disso. E só que não é assim tão simples chegar aí atirando. Tu vai ter que contratar, tu vai ter que ir para uma fazenda especializada. Tu vai ter que contratar um guia, um caçador profissional que vai ir contigo, vai te acompanhar. Tu vai ter que seguir as regras disso. Vai matar um gnu, por exemplo. Vai matar um gnu, pode ser. Só quais são as regras, né? Tem que ser justo, eu não posso atirar num animal a menos de 200 metros. Então o guia não vai deixar eu fazer isso. O guia vai dizer, aquele ali é uma fêmea, tu não vai matar a fêmea. Aquele ali é um jovem em período de procriação, ele não. Tu vai atrás dos mais velhos, que já saíram da fase de procriação. E é exatamente o que o caçador quer, porque vai ter os maiores chifres. Então, tu já está com um animal em fim de vida, né? Tu já está com um animal... E aí tu vai ver, aí tudo tem um preço, né? Tu vai ter o preço pela carne e tu vai ter o preço pelo troféu ou pelos dois. Tu escolhe o que tu quer comprar. Tudo isso feito, e hoje é caro isso, né? Então não é para qualquer um. Não matou nenhum animal. Não. Mas, por exemplo, né? A família que nós estávamos, eles explicavam. É uma tradição. Né? Uma tradição isso. Porque foi a tradição da Namíbia durante anos. Muito tempo. E aí a gente fica meio assim, assustado, né? E ele perguntou pra gente. São questionamentos válidos, né? Não que eu ache legal caçar, nem nunca faria isso. Mas ele pergunta assim, quando tu quer o peixe mais fresco, tu faz o quê? Tu mora perto do rio. Né? Tu deve ter ido pescar em algum arroio aqui. Sim. Tu pega a vara de pescar e vai pescar. Né? Aqui a gente não tem, a gente tem terra. Eu quero a carne mais fresca. Eu vou lá e vou caçar. Eu estou dando, né? É um pensamento, cultura diferente, uma cultura diferente, um pensamento diferente, né? Do que nós então, não cacei, mas comi várias, como chefe de cozinha, né? Comi várias carnes de caça. O mais fofinho foi zebra, né? Zebra? Zebra. Não é legal. Não apetece muito. Não apetece muito. Comi o kudu, né? Que acho que de repente tem até alguma foto. O oryx, que por ser um parente do boi, né? Tem ali é a melhor carne. Similar. O springbok, né? Que é aquele
o veado que tem. Que mais? Jacaré, crocodilo, né? Acho que é mais ou menos isso que a gente... Comeu e preparava, inclusive, aprendeu a preparar. O kudu não, o oryx sim, o oryx tem uma tradição de fazer. Eles têm a gente acha que o gaúcho é do churrasco, né? Eles têm o braai, né? O braai é o churrasco deles. Né? É é um folclore também como o gaúcho, assim. Preparar o fogo. Na Namíbia. Na Namíbia e na África do Sul também, né? Vamos ver mais algumas fotos? Aí diz para nós o que é, até para que a gente possa entender claramente o que está me dizendo. Por onde a gente passou, né? É, exatamente. Acho que fica... Aí também em Swakopmund, uma duna que tu vai para olhar o pôr do sol, né? Pôr do sol no Atlântico, né? Local bem turístico para o verão, principalmente. Aqui é Spitskop, essa é mais ou menos quase toda a paisagem da Namíbia, só que aqui é bacana porque tem essa formação rochosa, que lá tem acho que uns 600 metros de altura. Mas mais ou menos é isso aí o tempo todo. É mais ou menos isso, né? Bem savana, bem plano, né? E aí é onde está concentrado, por exemplo, os esportes de montanha, né? Escalada, boulders. E é uma região bem bacana para se ver, parece baixinho, mas não é, né? Demora um tempinho aí para subir, a gente subiu para olhar o pôr do sol. Aí Erinde é um game reserve, né? Um parque privado, né? Onde a gente aí encontra girafas. O bacana da África é que tu vai... Essa foto é lindíssima. Né? Essa foto aí isso aqui pode ver que é bem... é criado, né? Isso aqui é no Etosha daí, né? No Parque Nacional do Etosha. É criado porque não é uma fonte de água natural. Não é uma fonte de água natural, mas basicamente muitos animais acabam tendo facilidade para viver em função dessas reservas de água que deixam. Água, né? Não naturais, mas aí também no Spitskop, esse arco de pedra bem famoso, tem bastante fotos por aí. Né? Ali está a tua esposa junto à Ana, né? Isso, né? O que a gente dá pra ver, nós dois normalmente estamos juntos, aí tá ela. Aí curtindo o pôr do sol. Os lugares lindos. Né? Pôr do sol, né? Pôr do sol, principalmente porque é época de seca, então tem muita poeira, vai dar aquele pôr do sol bem clássico de África, né? Tirou fotos, isso aqui é com filtro? Não, sem filtro. Não, sem filtro. Só com tratamento daí, né? Sim. Mas lindíssimo, parece que usa, né? Tão bonito que é a paisagem. E aí tem pôr do sol e nascer do sol, né? Tem os dois. Os dois. Os dois do... Bom, a gente, depois das fotos, vai ver mais algumas, depois a gente vai fazer um breve intervalo. E aí a gente vai poder ver mais algumas fotos, algumas mais histórias da África e também vamos entrar na Europa. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o programa Check-in de hoje, programa fantástico, falando a respeito de um casal que saiu do Brasil e foi levar uma vida voluntária na África e na Europa. Carlos Eduardo Araújo. Isso. Né? Que história fantástica, né? Quanto conhecimento, né, Carlos? Essa é uma das recompensas, né? Que não conseguiria pela internet, pelos livros, né? Porque o cheiro, o pisar no solo, ver o pôr do sol, né? O nascer do sol, só estando lá, né? E o bacana disso é que a África é bem difícil de conseguir informações, né? A África tem com uma constante mudança toda hora, né? Especialmente também para vistos, para todas essas coisas. Aí a África sempre está em mudança. A gente pega muita coisa no meio do caminho que muda de um dia para o outro. Né? Até se o pessoal de casa quiser entrar em contato com a gente, depois a gente passa aí. Quiser saber mais como faz para tirar visto, etc., a gente tem o maior prazer em ajudar. Quando saíram do Brasil e foram para a África, o que mais surpreendeu vocês? O que mais surpreendeu? O que surpreende bastante na África é a vontade do africano ser africano. Eu não me importo em cozinhar no chão, eu não me importo em cozinhar num fogão de barro. Eu, inclusive, prefiro fazer isso. Eu poderia ter o fogão normal, mas eu prefiro cozinhar. O africano
a raiz de ser africano, isso chama muita atenção, especialmente por um período de colonização tão longo, né, muito mais longo eu não digo, mas num período tão moderno. Tem países como, por exemplo, Moçambique, que tem independência em 75. A maioria vai ter sua independência nos anos 60, 70. Então, são países jovens que sofreram muito na mão do colonizador, mas que ainda assim mantêm o orgulho de ser africano. Né? Aquele bairrismo, que nem o gaúcho tem também. E a felicidade, né? A felicidade, às vezes o pessoal pensa... Coitados. Mas eles são felizes de um jeito que só estando lá dentro da casa de cada um para entender, assim. E é muito bacana isso. Você, claro, branco, né? É confundido quando se imagina a África, vê muito só o negro, né? É isso mesmo, não? Porque... Na África, digamos assim, Botsuana para cima, sim, tu vai ter até o Saara, né? Tu vai ter uma grande maioria de negros. Mas, em função da colonização, e como eu comentei, Namíbia e África do Sul eram a mesma coisa durante durante o período da colonização inglesa e depois holandesa, né, que vai vir o Afrikaans. O Afrikaans é o branco sul-africano. E, por exemplo, eles sabem que eu não sou sul-africano. Porque eles realmente não se parecem. Não se misturam. Eles vão formar a comunidade deles, vão formar casais entre eles, né? Não vão misturar. Então, eu tenho mistura. Eles conseguem ver que eu sou um turista, que eu não sou um africano. O africano, qual a característica dele? É aquele queixo quadradão, né? O alemão, bem cabelo loiro, né? Ou o cabelo mais escuro, barbudo, né? Mas especialmente o olho mais claro, queixo mais quadrado, mas aquela cara de lenhador, assim. Sei. Sabe? Então, hoje eu consigo identificar Consegue perceber. E eles na hora vê que é um africano ou é um turista. Ou é um turista. E se relacionam bem, não? As duas culturas? Hoje em dia se relaciona bem porque, infelizmente, ainda mantém-se uma separação, né? Principalmente pela desigualdade, né? Não preciso dizer, nem tem como tapar o sol com a peneira, que, lógico, o negro hoje executando a mesma função de um branco na África do Sul e na Namíbia, o branco ganha 5 vezes mais. Então, tu vai ter uma espécie de apartheid através do dinheiro, né? Tu não vai ter o shopping para negro ou o shopping para branco, mas tu vai ter o shopping onde o poder aquisitivo do negro não consegue comprar nada. E o shopping onde o poder aquisitivo do branco, né, me permite ir e onde eu posso escolher não ir lá. Talvez. Eu posso escolher não ir lá. Então, é diferente, né? A gente está acostumado no Brasil, que é toda essa mistura. Muito igual, né? E lá Então, esses dois países, isso é muito forte ainda, né? Especialmente a Namíbia, que tem uma comunidade menor número, né? É mesmo uma comunidade, todo mundo se ajuda entre si, né? Como é o transporte público lá? Como vocês circulavam? Aluga um carro, não? Porque a África do Sul tem isso, né? Mas começa a subir... Depois para cima a gente foi... porque, mais uma vez, esse é o grande problema que a gente encontrou da África, que é encontrar as informações e caminhar por lá. Como nós andávamos com o nosso próprio dinheiro, né? Nós andávamos de ônibus, transporte público, né? Então, nós pegamos ônibus comum, de linha, né? E aí tu vai ver, por exemplo, só eu e a Carol, que é um pouco mais brasileira que eu, né? O pessoal perguntava, vocês são da onde? A Carol dizia, eu sou brasileira. Daí eles olhavam para mim, e tu? Não, eu sou brasileiro. Não, tem certeza? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Então, às vezes, era só eu de branco no ônibus, né? E no transporte público, aqueles transportes de van para 15 pessoas que tem 25. Eu andei com meio corpo para dentro, meio para fora pela janela, assim, esmagado, segurando, não, o mundo me segurava ali dentro. E assim vai indo, e essa é a experiência que a gente queria. É isso que a gente fala em conhecer, parte da história, em explorar e aprender. É assim que vive lá, e é assim, e a gente acha isso muito bacana. Vamos ver mais algumas fotos, que são tantas e tão bonitas que precisamos. Essa aqui. Aqui daí já é no trabalho voluntário que a gente fez na Namíbia, né?
Elitia é o nome dela, ela era cega, a gente então trabalhou numa escola para cegos e deficientes visuais, onde uma professora sentiu a necessidade, uma iniciativa bem local, assim, de usar os voluntários para ajudar a professora em sala de aula. Aqui é tradicional o ritual do fogo, né? Bem no momento onde faz o fogo, esse é um bushman, um homem dos arbustos, né? Traduzindo ao pé da letra. Mais uma vez dentro da sala de aula, né? Reparem a menininha lá com a cara bem colada na classe, né? Para conseguir enxergar. Ah, ela tem dificuldade, deficiência visual. Isso. E aí, mas ela consegue enxergar um pouco. Um pouco, é. E ela tá fazendo o que lá? Ela tá desenhando alguma coisa. Tá desenhando. É. E aí depois tu vai pegar, um papel grande com um desenho pequeno, né? Detalhe também pro menininho da direita ali, né? Ele é negro. Albino. Ele é um albino. Albinos têm problema com... Ali dá pra ver 2 problemas, né? Problema de visão e problema no menininho com a pele por causa do sol. Do sol, né? que é muito forte. Então, por ter sensibilidade visual, eles normalmente têm problemas visuais, né? E acabam na escola. Então, a gente ajudava... Só de manhã. Isso era só de manhã. É 10h10 da manhã. Ah, não sei. Lá, o relógio, pois é, mas o relógio é só... Aquele relógio enfeite? ele está impresso daquele jeito, né? Era só para ensinar... As horas. Isso seria o equivalente à nossa primeira série, né? Então... Puxa vida. E aqui daí é tribos tradicionais, né? Que a gente visitou, né? É bem difícil visitar. Por quê? Porque... imagina que alguém chega na tua casa e quer entrar na tua casa e quer conhecer, ver como tu vive, cheio de gente tirando foto, tu não vai gostar muito, né? Então é todo um trabalho não, vamos abrir, é a mesma coisa na Amazônia, tu não consegue chegar lá numa tribo na Amazônia e invadir, né? Sim. Tu vai ter que ter permissões, tu vai ter que ter ou algum engajamento da tribo para divulgar e não deixar morrer as suas tradições, né? Então, isso a gente daí teve a felicidade também de conseguir visualizar, né? Vocês não tinham trabalho em tribos na África? Não, isso é mais difícil ainda. Tentaram. Tentamos, mas isso é mais difícil ainda, daí. É bem complicado. Porque as tribos lá são diferentes das nossas tribos, né? Pela própria vegetação, né? Sim. O clima também. Também. Então, e eles vão estar espalhados, é uma região ali no centro da África, ali no centro da parte mais sul da África, que é a região da savana, né? Que vai ser os bushmen, né? Os homens dos arbustos. E eles vivem de quê? Caçadores-coletores, né? Coletam, preservam, sabem como encontrar água, sabem como encontrar medicamentos na natureza, curtem o próprio couro, né? E assim... Vivem disso. Subsistência. Extremamente. E hoje em dia algumas tribos acabam vivendo com o turismo também, né? E isso nas tribos. E nas cidades? Porque vocês conheceram quais outros países também da África? Foi África do Sul, né? Na ordem, assim, foi África do Sul, Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Malawi, Tanzânia, Quênia, Uganda, Ruanda, Etiópia, Moçambique e Lesoto. Foram esses os 13 países, né? Cidades são cidades normais, né? Cidades, tirando, por exemplo, Nairobi, que é uma cidade caótica, assim, me lembra um pouco até da Ásia, né? Mas as cidades são normais, né? Tu vai as capitais de cada um desses países. Por exemplo, Joanesburgo, como a gente tinha comentado, Joanesburgo, o centro de Joanesburgo é perigosíssimo. Chegar de noite no centro de Joanesburgo, tu vai ser assaltado. Ponto. Não deve ir. Não deve ir. Experiência não própria, mas muito próxima, né? Sim. De uma menina voluntária que acabou, a gente conheceu ela, e ela se perdeu no horário, acabou pegando um ônibus, chegou de noite, com ajuda, digamos, uma escolta de alguém local, os dois foram assaltados. Mesmo assim? 7 da noite. Né? Ruanda, depois de toda a questão do genocídio, né? Ruanda hoje é um país pequeno, né? E Kigali, que é a capital, é um país de primeiro mundo. País de primeiro mundo? País de primeiro mundo. Cidades limpas, regiões... mesmo os lugares onde a estrada é de chão batido, tu vê tudo limpo, organizado, sem lixo na rua, trânsito organizado, não é nada caótico. E passou pouco tempo por um caos, né? A Ruanda tem filmes, inclusive, que falam a respeito disso. Sim, né? vale a pena olhar o Hotel Ruanda. Tá? Hotel Ruanda. É bem verídico ali. Eles explicam muito bem, de uma forma bem rápida,
toda essa questão que a gente foi lá e estudou. E é um genocídio, não é? É um uma guerra civil, um genocídio, é. O interessante, se dá tempo para comentar, o interessante ali é que é basicamente uma disputa entre Tutsis e Hutsis, né? Sim, duas tribos, né, fortes. A gente acha que é duas tribos, mas apesar de toda a África ser dividida entre muitas tribos, Ruanda era um país que originalmente não tinha tribos. Não tinha? Não, era todo mundo ruandês. Aí vai chegar a colonização alemã. E a colonização alemã vai fazer o quê? Eu não tenho gente suficiente para tomar conta do país. Então eu, alemão, vou lá e vou começar a selecionar pessoas. Vou fazer medida, vou medir o nariz, pessoas que têm o nariz mais fino, mais altas e tom de pele mais claro, eu vou começar a colocar na escola, vou dar educação, e essas pessoas vão me auxiliar no governo. Essas pessoas vão ser chamadas de Tutsis. E quem vai ficar na agricultura, na pecuária, etc., são os Hutsis. Eu não preciso dizer que eles eram 80% versus 20%. Né? E quando vem o governo belga, que piora ainda mais a situação, porque a Bélgica é menor ainda que a Alemanha. Primeiro pertencia a Alemanha. Porque depois... a Alemanha perde todas as suas colônias na África após a Primeira Guerra Mundial, né? Sim. Passam aos vencedores. Então, Inglaterra, Bélgica, Dividem França, ali. vão dividir as colônias da Alemanha, incluindo Namíbia, né? E vai passar, então, para a Bélgica. A Bélgica vai aumentar isso e, com o distanciamento da Bélgica, internamente começam os problemas. Né? Já logo que a Bélgica decide, então, dar a independência, lá nos anos 60, já começa uma perseguição que vai durar até os anos 60, onde todo o problema, que daí começa até os anos 80, perdão, 90, onde eles colocam todo o problema de Ruanda, é por causa dos Tutsis. E aí é basicamente uma revolta dos Hutsis contra Tutsis e simpatizantes. Né? E ali a gente está falando de números oficiais, ali quase 1 milhão de pessoas mortas e grande parte mortas em 24 horas, 7 dias, né? E é morta a machadada, né? A facão, a facão. Nós vamos continuar falando sobre isso. Nós vamos em uma breve pausa, voltamos em seguida conversando com Carlos Eduardo Araújo, essa história fantástica a respeito da África. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com Carlos Eduardo Araújo. Nós nem terminando de falar da África, já somos obrigados, né, pelo tempo, a falar da Europa, né, e da estadia aqui no Brasil, como é que está. Mas gostaria que concluísse a respeito de Ruanda, né, que foi mais um genocídio, né, do que uma guerra civil, como é vendido, né, foi vendido para todos nós, né? Pela distância também, né? Até o próprio ONU demora a definir que é um genocídio, né? Isso é o grande problema daí. E sim, o genocídio, onde quase 15% dos Tutsis, praticamente 15% dos Tutsis são dizimados, né? E hoje, em função de todo, digamos assim, sentimento de culpa que o mundo teve, de não fazer nada, a injeção de dinheiro é muito alta lá. Por isso que o país é um país pequeno e se desenvolve. E hoje é muito bacana porque a gente tem um líder, né, que quer ser a África também, quer se empoderar, não quer ter a necessidade da Europa, e hoje não tem mais essa diferença. Todo mundo é Ruanda. Um país que você aconselha para conhecer na África, não? Ruanda? É um país que eu aconselho para conhecer toda essa história, né? É importante ver os dois lados do ser humano, né? Quão cruel pode ser e, ao mesmo tempo, E é um país mais desenvolvido, então. Talvez, chegando em Ruanda, dá para pegar um carro e conhecer outras partes da África. É mais complicado, assim. É mais complicado. Porque daí tu também já sai de lugar, tu já sai ali do ambiente mais tranquilo e fácil ali. Tu já vai começar a ter que andar em outras estradas. Eu aconselho ir de transporte público, ônibus. Ou a África tem algo que é muito comum, que se chamam os overlands. Os overlands começam lá nos anos 80, com a ideia de um maluco que ele bota um caminhão, umas barracas, bota um pessoal dentro, e ele sai da cidade do Cabo e vai até Cairo, né? E acampando e passando pelos pontos turísticos. Hoje ainda existe exatamente esse trajeto,
Cidade do Cabo, Cairo, demora 6 meses, tu vai percorrendo toda a África. Mas existem outros mais curtos que tu pode fazer, por exemplo, da Cidade do Cabo até Uganda, para ver os gorilas da montanha. 6 meses para ir. Aí tu vai ter de 30 dias, de uma semana, de 60 dias. De acordo com o teu tempo e dinheiro. E tu vai sempre acampando, né? Vai ficando nos lugares, vai acampando, vai vivendo aquele sentimento de acampamento que na África é bem comum e bem estruturado, né? Campings excelentes. Ficou muito em camping, não? Ficamos bastante em camping. Bom, vocês ficaram quanto tempo na África? 9 meses. 9 meses. 9 meses. E era para ficar 3 meses, né? Foi indo. Ficamos 9 para poder voltar primeiro ano com a família, passar Natal e Ano Novo, né? E aí vem o Brasil, quanto tempo depois vai para a Europa daí? Aí a gente volta em dezembro de 2017, e em junho de 2018 embarcamos para a Europa. Para onde vocês foram? Fomos para uma cidade chamada Tarifa, no sul da Espanha. Ali em Tarifa até Marrocos. Está bem no Estreito de Gibraltar, são 14 quilômetros. Então hoje, na Europa, depois dos portos italianos fecharem, isso tudo que a gente está vendo na mídia, Tarifa, a Espanha, é, pelo Estreito de Gibraltar, o principal ponto de recebimento de imigrantes irregulares que chegam na Europa, né? Então a gente ficou ali 5 meses daí, ajudando daí numa organização maior, né? Ajudando a Cruz Vermelha. Daí vale a pena comentar que a gente faz 2 trabalhos voluntários, né? Um para ganhar casa e acomodação e alimentação, que a Cruz Vermelha não fornece, e outro para ajudar na Cruz Vermelha, né? E fazia o que lá? Qual que era a função de vocês? A gente tinha o trabalho que é resposta no grupo de resposta imediata a emergências da Cruz Vermelha. A gente ia para o porto, no porto esperava os barcos de salvamento marítimo que recolhiam então esses botes, né? Vem muitos. A gente, no ano de 2018, foram 60 mil pessoas ali, em torno de 60 mil pessoas que cruzaram, né? Recolhem essas pessoas e vai até o porto. Chega no porto, a Cruz Vermelha está lá com uma estrutura para dar uma roupa, um agasalho, trocar de roupa, porque eles vêm molhados, né? Dar uma comida, dar um cobertor e principalmente fazer o registro dessas pessoas, porque elas vêm sem documentos, né? E aí tu precisa ver se tu vai enquadrar ela como imigrante, dependendo do país se tu vai deportar ela ou não, lembrando que ela é irregular, ou se de repente tu vai enquadrar ela como um refugiado, se ela está fugindo de guerra, de conflitos, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Da onde que vinham as pessoas? Vinham em torno de 50% do próprio Marrocos, mas aí vinha Serra Leoa, Gâmbia, Senegal, Costa do Marfim, Camarões, Nigéria, né? Toda essa região ali acima do Congo, entre Congo e o Saara ali, né? Que é a região do Sahel ali, mais ou menos. Aí vocês ficaram, mas depois viajaram também pela Europa, né? E aí ficamos 5 meses ali, depois fomos para a Turquia. A Turquia hoje é o país com o maior número de refugiados da Síria no mundo, né? 3,8 milhões de refugiados só da Síria. Só da Fomos Síria. trabalhar daí numa organização, IMED Initiative, com refugiados da Síria, né? Em campos não oficiais, né? Mas e trabalhavam nos campos? Trabalhávamos nos campos ajudando e nessa organização tinha uma espécie de empoderamento feminino que dava treinamento para essas mulheres, especialmente, quando voltarem para a Síria, poderem montar um painel solar para ter energia em casa. Isso era um objetivo bem bacana do projeto. E qual que é a diferença de trabalhar na Espanha, na África e na Turquia? A questão da Espanha, principalmente, e são as histórias, né? Na África a gente trabalhava mais diretamente, principalmente com crianças, então tu conseguia se envolver mais. Na Espanha, como era muito rápida a passagem deles por nós, eram muitas pessoas, muitas histórias, né? Só que não dava tempo de se envolver, né? Porque daí já passava para uma segunda etapa da Cruz Vermelha. E tu já tinha mais para atender. E a mesma coisa acontecia na Turquia, né? Na Turquia ali, as pessoas, a gente tinha que ajudar de uma forma mais rápida também, né? Até por uma questão, nós não tínhamos dinheiro suficiente, né? A organização não tinha dinheiro suficiente para atender todo mundo.
E aí isso acabava que chegava, acabava. E tinha muita gente ainda para ser atendida, então tu tinha que fazer tudo meio rápido e ir embora, né? Era meio triste um pouco isso, mas... Era o que tinha, o que dava para se fazer. E aí tentamos fazer mais um trabalho, mas faltou tempo. Isso também aconteceu na África, né? Falta tempo às vezes. E aí é que decidimos então conhecer um pouco da Europa, meio... não digo obscura, mas que pouca gente faz, que é os Balcãs, né, e a antiga Iugoslávia ali. Então ali daí fomos Bulgária, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Kosovo. São países mais fechados, né? Aí Turquia, né, acabamos indo uma espécie de entender um pouco de toda a questão religiosa, acabamos dando tava ali, fomos para Israel, Jerusalém, Palestina e enfim, voltamos de volta, fomos para Marrocos também na volta, né, para entender também um pouco da cultura do Marrocos, fizemos a travessia que eles fazem, mas fizemos daí de barco oficial, né, para ver como é o mar, como é essa questão. E é muito longe, não? Distante? 14 quilômetros. 14 quilômetros. Mas o mar é muito revolto? Muito revolto, porque tem 2 ventos ali no estreito, né? Por isso que tantos naufragam, né? Ou acabam parando muito longe. Ou às vezes vão mar afora, né? Acabam sendo jogados para fora. Vão para o Atlântico ali. Mar afora. Carlos, felizmente estamos chegando ao final do programa, mas a história é fantástica. Queremos saber ainda antes do final do programa, quanto tempo ainda permanece no Brasil? A gente permanece no Brasil aí até outubro, provavelmente, né? Agora já começam os trâmites para encerrar as palestras que a gente faz, né? E passagem, tudo isso a gente tem que olhar com um pouco de antecedência. Vamos para onde? A ideia inicial é começar pela Índia, né? A questão logística e de custo de passagem, a Índia é o que... E porque a gente já tem um pouco de contato, especialmente na Turquia, a gente teve um contato com uma organização da Índia. Vão direto para lá? Provavelmente vamos direto para lá. E tudo custo de vocês, passagem e tal? Aí o custo que a gente faz, né, a gente se sobrevive com palestras que a gente faz, né, hoje são mais de 2.500 crianças atingidas, né, Poxa, nas palestras em escolas, palestras em empresas motivacionais que a gente tem também, tudo isso dá para entrar em contato lá no site www.euvoepronto, né, no Facebook. Tá? Tudo no @euvoepronto, Facebook /euvoepronto, e Twitter e Instagram @euvoepronto. Tem um pouco de vídeos, especialmente da África, tem vídeos no YouTube também, @euvoepronto, e no www.euvoepronto.com. Lá também tem um botãozinho de doação, se alguém se sentir aí motivado, querendo participar, ajudar aí mundo afora. Mas que orgulho saber que alguém de Cruzeiro, né? Porque é de Novo Hamburgo, mas vinha ali, nós jogávamos junto e a gente nem se conhecia depois. Quantos anos passaram, né? Assim é a vida, né? 30 anos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas que bom saber que está bem, que tem esse projeto maravilhoso, tu e a Ana Carolina, e que vocês possam aí voltar outras vezes aqui no programa Check-in, contar outras histórias para nós. Temos história que mais tem. Que bom te ter aqui. Certo. Esse Carlos Eduardo Araújo, nosso entrevistado de hoje, nosso convidado, que falou maravilhas, como vocês puderam ver. Na semana que vem a gente volta com uma outra história. Quem será? Por onde andou? O que fez da vida? Até semana que vem, aqui no programa Check-in da TV Univates.